Seguindo para a terceira apresentação do período da tarde, a gente gostaria de convidar aqui, para falar um pouquinho, mais uma vez, sobre o conceito de construção de plantas, que é sempre importante a gente ouvir sobre isso, porque é dessa forma que nós vamos conseguir melhorar as nossas produtividades, ter mais sanidade nas nossas lavouras, e mais sustentabilidade o agricultor tem no seu negócio. Para isso, nós vamos convidar o nosso colega da Ubifol, da Ubiagro, da Ubifol, o Marcelo Lontro. Seja bem-vindo, Marcelo. Agora a palavra é com você aí. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença da UB, pessoal da UB que está aí, obrigado. Você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Boa tarde, pessoal, tudo bem? E depois do almoço é difícil, hein? Tem que fazer mágica aqui em cima, hein? Bom, turma, antes da gente... tem que fazer um exercício aí, movimentar o sangue. Acho que antes da gente entrar, propriamente dito, na nossa proposta, de falar sobre plantas eficientes, queria falar um pouquinho sobre a empresa, Esse ano a gente está completando aí 38 anos de história, de inovação. Uma empresa que foi criada pensando sempre na experiência do nosso cliente, em levar a inovação no campo da melhor forma possível e se tornar referência no mercado de nutrição vegetal. E hoje a gente completa aí os 38 anos, fazendo parte do grupo, da Ubiagro. Então, o que seria a Ubiagro? A Ubiagro, na verdade, é uma holding, é um grupo, onde a gente tem várias empresas que foram idealizadas para atender melhor o nosso cliente lá na ponta. Então, a gente tem a Ubifol, fertilizantes especiais, nutrição foliar de excelência. A gente tem o Ubicover, que é a nossa tecnologia de recobrimento de fertilizantes. A gente tem a Alas, que é o nosso braço que presta serviço de logística, principalmente no nosso setor. Temos o nosso braço biológico, que é a Vitalis. Temos um hub de inovação, que junto com a Getec Guard, forma o maior hub de inovação da América Latina, que é o MUM, fica sediado lá em Uberaba. E a gente tem a nossa linha também social, nosso trabalho social com o Instituto Amarelo, que a gente traz aqui a imagem do nosso balde amarelo, que é a nossa raiz, que é a nossa identificação. A gente sempre tem que crescer, mas a gente nunca pode esquecer das nossas raízes. E o balde amarelo representa também as nossas raízes. Essa evolução, esse desenvolvimento da empresa, sempre pensando em entregar o máximo possível para o cliente, não só para o cliente, mas também para o colaborador. Então, aqui eu mostro um pouquinho das nossas premiações e certificados, 9001, 14001, premiações como SESB, Master Cana, Visão Agro Brasil, GPTW. Então, é a preocupação que a empresa tem, não só de entregar na ponta um produto de qualidade, um serviço de qualidade, mas também para quem faz parte da equipe. Então, é bacana mostrar isso. Agora, pessoal, dando sequência na proposta aí do bate-papo, é falar sobre construções de plantas eficientes. Cara, como isso é legal. Depois de tantos parceiros que subiram aqui e falaram de inovações, falaram de produtos, falaram de um solo saudável, da saúde do solo, de tecnologias. Então, eu paro para pensar, o que seria uma planta eficiente? Se a gente dá um Google rapidinho e procurar o que é o significado da palavra eficiente, a gente vai ver que alcança bons resultados com o mínimo de desperdício. É o que a gente precisa hoje em dia. O recurso ele é escasso, o recurso ele é limitado e a gente precisa ter eficácia, eficiência. E quando a gente olha a palavra eficiência, está diretamente relacionada à utilização dos recursos, atingindo o máximo de resultado, gastando ou desperdiçando o mínimo possível. Isso é uma planta eficiente. É uma planta que produz mais, usando pouco, sem desperdiçar. Adubo, água, gás carbônico, massa. Então, a gente precisa construir uma planta que vai estar inserida num sistema onde ela precisa ser eficiente. E para a gente ter uma planta eficiente, a gente precisa ter o quê?
um metabolismo eficiente. Cláudio falou muito bem aqui um pouco sobre aminoácidos, né? E quando a gente olha o metabolismo da planta, é um metabolismo muito complexo. Aqui é apenas um resumo dos subprodutos ou dos produtos do metabolismo da planta. Não é só a fotossíntese é o que a gente vai produzir de açúcar, mas a gente tem produção de componentes secundários, metabolismo secundário, mecanismo de defesa, de proteção da planta, o próprio crescimento da planta. E eu gosto de trazer esses tratores, porque dentro do metabolismo da planta, para a planta ser eficiente, a gente precisa de um maquinário que faz o serviço pesado. E quem faz esse serviço pesado são as enzimas, as atividades enzimáticas. E para que a gente possa ter uma boa ou um bom metabolismo enzimático, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter aminoácidos para compor as enzimas, e eu preciso ter os nutrientes, ou para ativar, ou para fazer parte da formação, ou para inativar uma enzima em determinado momento. Então, não dá para falar de plantas eficientes, sem falar de metabolismo vegetal, sem falar de fisiologia e sem falar de metabolismo enzimático. A gente precisa trazer isso para a mesa, por quê? Porque uma nutrição bem feita não é só trabalhar com nutrientes, nós precisamos também trabalhar com aminoácido. E é importante a gente falar isso, pessoal, porque eu trago aqui um dado do Rangel, onde ele mostra o crescimento da planta. E aqui a gente, principalmente da cana aqui, esse trabalho é de cana, onde a gente mostra, a gente consegue dividir em 3 etapas diferentes. A etapa de enraizamento e perfilhamento, a etapa de crescimento vegetativo e a etapa de maturação. E por que eu trago isso? Porque em cada momento a gente vai ter um metabolismo focado para uma atividade. Não que a gente não vai ter esse metabolismo se repetindo. A fotossíntese ela é importante do começo ao fim, mas vai ter um momento específico que a direção de energia para o crescimento ele é muito maior. E eu trago um destaque para esse no crescimento vegetativo, porque é um momento que nos espera. Nos próximos 5 meses, a planta vai crescer mais de 70% da biomassa que ela vai entregar lá na frente. Por isso, eu preciso ter uma planta eficiente. Em 5 meses, eu vou crescer mais de 70%. E para eu ter um metabolismo eficiente, eu preciso do quê? Olhar para os nutrientes. Então, eu trago também a marcha de absorção dos nutrientes, mostrando que, no momento do crescimento vegetativo, a demanda de nutriente ela é muito maior. É óbvio, porque se a planta ela cresce mais nesse período, ela vai precisar mais de nutrientes para participar de todo o processo metabólico. E aí é importante a gente fazer a complementação, que é uma discussão geral, né? Faz, não faz, a planta responde, a planta não responde. É super importante eu fazer, porque nada é garantido que o adubo que eu coloquei aqui, e existe adubos de excelentes qualidades, eu não estou aqui criticando isso, longe disso, eu só estou dizendo que a disponibilidade desse adubo no momento correto da planta está sujeito a vários fatores do solo, climático, disponibilidade de água no solo. Então, o que é disponibilizar esse nutriente via folha? É uma complementação, é o toque final. Porém, no mercado, a gente confunde um pouco o toque final com perfumaria, né? Só porque é o toque final, não quer dizer que ele pode deixar de ser feito. Ele é o toque final, mas ele precisa ser feito. Então, a parte nutricional é importante, porque às vezes um nutriente está limitando a produtividade. A gente lembra aqui da época lá de faculdade da lei do mínimo. Nós não podemos deixar que isso impacte diretamente a nossa produtividade e diretamente na eficiência da nossa planta. Se a gente quer construir planta eficiente, nós precisamos olhar para a nutrição. E os aminoácidos que eu falei, né? Para quem ainda tem dúvida se aminoácido funciona, se aminoácido não funciona, essa lâmina deixa bem claro a função, de uma maneira geral, dos aminoácidos. E isso é importante. É importante a gente sair com isso aqui botar isso aqui na nossa cabeça. Porque se a gente for pensar, a gente tem aminoácidos ligados ao metabolismo do N, assimilação de N, formação de clorofila, no processo fotossintético, na manutenção da clorofila, na manutenção do processo fotossintético. Aminoácido é precursor hormonal, precursor de auxina, que vai produzir raízes. Se a gente tem produção de raízes, a gente tem produção de citocinina endogenamente. Então, o aminoácido também está ligado na produção de hormônio. Aminoácido está ligado em metabolismos secundários, que atua diretamente no sistema de defesa da planta.
Então, eu preciso ter uma planta eficiente para eliminar as espécies reativas de oxigênio. Se eu quero ter uma planta eficiente para aproveitar o máximo daquilo que está sendo disponibilizado para ela, ela precisa também ser eficiente a ponto de se defender dos efeitos adversos que o ambiente provoca em cima dessa planta. Aminoácido está ligado também no crescimento e manutenção e na absorção de águas e sais, né, através de ósmos protetores. Então, é super importante a gente entender a função do aminoácido. E plantas eficientes passam por aminoácidos e nutrientes. Só que adianta eu disponibilizar aminoácidos e nutrientes sem tecnologia? Eu preciso de ferramentas que entregam também esses nutrientes de forma eficiente. Eu preciso ter tecnologias que entreguem esse nutriente com qualidade. E aí eu trago para vocês o nosso diferencial dentro da nossa linha, que é a Polexose. A Polexose é a nossa tecnologia de proteger os nossos nutrientes. E isso confere uma melhor absorção e uma melhor translocação dos nutrientes. E aí, quando eu falo translocação e transporte, é de célula a célula, ali, onde foi absorvido. Não adianta nada eu olhar para o foliar como sendo o que define um foliar bom e um foliar ruim, é só se ele dá problema no tanque. Não. Eu preciso ter a absorção, eu preciso ter o transporte, e eu preciso ter a assimilação. Então, para isso, eu preciso de qualidade, eu preciso de uma ferramenta também eficiente. E para isso a gente tem com exclusividade a Polexose. Vou trazer um pouquinho de trabalhos mostrando a eficiência dessa Polexose. Tá? É um trabalho feito pelo professor Hudson aqui no Sena, onde ele trabalhou com a nossa tecnologia e comparou com alguns concorrentes do mercado para traçar a curva de absorção, para entender se isso é só um discurso ou se isso é uma entrega. Né? Então, no trabalho dele, ele foi lá, pingou uma gota na folha e foi medindo a concentração de nutriente na gota. Ambiente controlado, se o nutriente não está mais na gota, significa que ele foi absorvido. E aí ele traçou a curva de absorção ao longo do tempo, aonde a gente traz, com a nossa tecnologia, uma curva de melhor absorção que dois concorrentes nossos, mostrando que a Polexose é uma tecnologia que, sim, que entrega eficiência em absorção. Temos produtos concorrentes que entregam também uma excelente absorção. Temos empresas boas no mercado. Né? O professor continuou avaliando quanto tempo essa planta demoraria para absorver 50% do nutriente que foi disponibilizado na gota. E aqui é o dado que mais chama atenção, pessoal. Precisamos trabalhar com eficiência, sim, não só em plantas, mas em ferramentas. 21 dias para que houvesse a absorção de 50%. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, não especificamente para o dado, mas sim para a prática. A gente que trabalha no ramo de foliar, e tem várias empresas aqui, olhando daqui de cima, a gente chega em muitos lugares e aí tem sempre alguém que fala, lá vem o vendedor de água de batata. É o conceito que foi criado na cabeça do produtor. Mas será que ele usou um produto que demorou 25 dias para ser absorvido? Né? Então, começar a avaliar a qualidade do produto, começar a avaliar a qualidade do que está sendo entregue, é super importante. Porque se a gente pegar esse dado de 21 dias e jogar lá naquele dado de crescimento, que nos próximos 5 meses a gente vai crescer mais de 70% da biomassa, a cana. Pegar meses onde a cana vai crescer 15%, se eu impactar esse mês, obviamente que eu não vou deixar de a cana não vai deixar de crescer 15%. Mas pode ser que eu impacte em 10% desse 15%. Então, eu estou falando de 1,5%, por ter utilizado uma tecnologia que eu fiz uma escolha baseada em alguns parâmetros. Isso pode impactar numa cana de 100 toneladas em 1,5 toneladas de produtividade. Então, construir plantas eficientes passam também pelas ferramentas que a gente utiliza. E aí, passando adiante, não só na parte de absorção, mas falando aí de transporte, e aí, de transporte, pessoal, não mudando a característica do elemento ser móvel ou imóvel dentro da planta, mas sim a capacidade que a planta tem de lidar com aquela molécula que foi absorvida entre células.
um transporte adjacente, células adjacentes, o trabalho consistia em você fazer o tratamento com o produto, jogar um raio-x e medir com um detector de raio-x a atividade daquele nutriente. E aí traçar um gráfico para mostrar o fluxo daquele nutriente, para mostrar que aquele nutriente a planta sabia como lidar com ela, transportar. E mais uma vez a Polexose entregou um excelente resultado. Então é isso que a gente quer como empresa, trazer de experiência e experimentação para o produtor na ponta, produtos de qualidade. E aí, em cima de todo esse know-how que foi construído, não só em termos de tecnologia, né, de formulação, tecnologia de fabricação de produto, entrega de produto com qualidade, a gente traz em primeira mão um lançamento no mercado, pensando principalmente no mercado de desenvolvimento vegetativo, onde a gente juntou os nutrientes de forma eficiente que a gente sabe trabalhar, que a gente sabe disponibilizar na ponta, junto com o poder, junto com a ação dos aminoácidos, buscando sempre uma eficiência em fotossíntese, em metabolismo, em sistema antioxidante, e traz tudo isso num produto especificamente para um mercado onde busca o operacional, um mercado onde busca trabalhar com drone, um mercado onde o produtor não gosta de trabalhar com determinados tipos de produto. Então a gente lança no mercado o Forte, tá? Que é um produto à base de nutrientes, de micronutrientes e aminoácidos. E esse produto vem para fazer a diferença no mercado hoje do setor canavieiro. Aqui falando um pouquinho de resultados, né, a média dos resultados nas 6 principais instituições de pesquisas, a gente contratou trabalho em 2 de São Paulo, 2 de Minas, 2 de Goiás, para poder entregar um melhor resultado, uma visão a nível Brasil, né, os grandes centros produtores de cana. Então, um produto que tem entregue aí 19 toneladas de diferença em relação ao padrão. Tá? Quando a gente traz esse produto para dentro do nosso portfólio, é um portfólio já consolidado no setor de cana, né, principalmente quando a gente pensa em vegetativo, quando a gente fala em MS cana, quando a gente fala em N32. Né? Então, quando a gente trabalha o padrão, né, 93 toneladas, quando a gente vem para essa aplicação de MS cana mais N32, a gente sai de 93 e vai para 102 toneladas. Quando a gente aplica, antes dessa aplicação do vegetativo, a gente faz ou uma retomada, ou uma primeira aplicação do vegetativo com esse Forte, e depois a gente entra com o MS cana e o N32, a gente sai de 93 toneladas e pula para 109. E aí, em canaviais específicos de alta produtividade, canaviais de primeiro, segundo, terceiro corte, a gente pode trazer a proposta de 2 aplicações de Forte, compondo as 2 aplicações do vegetativo, onde a gente pula de 93 e vai para 134. Então, a nossa proposta é trazer operacional, trazer resultado, trazer uma inovação diante do nosso mercado e dos nossos clientes. Pessoal, fica aqui um pouco do nosso portfólio, né? O tempo é muito curto para a gente falar. É super importante, então, a gente entender que para ter plantas eficientes, eu preciso também ter ferramentas eficientes. Tudo trabalha em harmonia, tudo trabalha em conjunto. Se eu não tiver um produto de qualidade, se eu não tiver um manejo de qualidade, eu não consigo ter uma planta eficiente. Tá? Fica aqui o nosso posicionamento de uma maneira geral, o posicionamento geral da cultura da cana-de-açúcar. O que eu tinha para falar hoje para vocês era isso, pessoal, o tempo é curto. Muito obrigado. Fica aqui o meu contato, que vocês precisarem, eu estou à disposição.